Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas como nós fazemos sempre, vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, peçamos que abençoes esse nosso estudo, Senhor, para que possamos aprender mais aquilo que revelastes nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição e que colocastes para a Tua Igreja. Que possamos entender e praticar aquilo, Senhor, que o Senhor quer que a gente possa viver no nosso dia a dia. Nos abençoe, nos ilumine agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Sou formado em Teologia, catequista. E peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, sua dúvida, sua pergunta, nos ajude a evangelizar, tá? Nos ajude a divulgar esse nosso trabalho, que nós não cobramos nada, mas nós pedimos que nos ajude para que outras pessoas também possam ter acesso ao nosso conteúdo. O nosso povo católico precisa de conhecimento da sua doutrina. E vamos à nossa vinheta. Nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica. E eu quero, gente, dizer que é muito triste o que está acontecendo na igreja, essa divisão que está acontecendo na igreja, tá? Dentro da própria igreja, não é nem fora, dentro da igreja, pessoas que se dizem católicos, que para mim não são, que ficam falando contra o catecismo da Igreja Católica. Meu Deus do céu, como que pode pessoas se dizerem católicas e ficarem dizendo que o catecismo é falso? Gente, o catecismo da Igreja foi aprovado pelo Papa João Paulo II, que hoje é santo. E ele foi, na época, quem elaborou o catecismo foi o Papa, que era cardeal na época, o Papa Bento XVI. Todos os papas, depois do Concílio Vaticano II, aprovaram o catecismo. Não é? Então, gente, não tem cabimento. Sinceramente, eu não sei o que passa na cabeça desse povo. Falar. O Papa disse bem claro, quando ele aprovou esse catecismo, que é o nosso texto de referência. Tá? Tudo aquilo que a gente crê está aqui. Tudo que a Igreja Católica crê está no catecismo. Tá? Então, gente ficar dizendo que o catecismo é falso, isso não entra na minha cabeça, gente. Pelo amor de Deus. Eu jamais vou falar uma asneira dessa aqui. Por que eu estou ensinando o catecismo? Porque não é nada meu, não escrevi nada aqui, eu só estou ensinando aquilo que eu aprendi com a igreja. Agora vem gente aí dizer que o catecismo é falso. Eu acho isso muita petulância, sinceramente. Eu não sigo essa gente. Não, eu prefiro seguir a igreja do que seguir esses grupinhos aí que ficam falando essas asneiras. Tá? Gente, o catecismo é a interpretação que a igreja dá para a Bíblia e para a tradição da igreja.
É tudo aquilo que nós cremos. É o nosso credo, é os sacramentos, os mandamentos e a espiritualidade, né? A oração. Por isso que eu dou aula aqui sem medo de errar. Sinceramente. Se eu soubesse que tivesse erro aqui, eu não ensinaria para você, não. Eu tenho convicção de que eu estou ensinando a verdade de Deus para você. Então você pode confiar sim no catecismo da Igreja Católica. Não tem erro nenhum. O erro é de quem está falando essas besteiras, falando essas aneiras. Quer saber mais do que a igreja, gente? Pelo amor de Deus. A igreja tem 2000 anos, meu irmão, minha irmã. Não queira saber mais do que a igreja. Santo Agostinho já dizia isso. Tá? Não queira saber o que a igreja não sabe. Não ensine o que a igreja não ensina. Tá? Também não proíbe o que a igreja não proíbe. E não queira saber o que a igreja não sabe. Vamos ter um pouquinho mais de humildade, gente. Está faltando um pouquinho de humildade para nós católicos. Infelizmente eu tenho que falar isso. Tá? Nós temos que baixar nossa bola e sermos um pouquinho mais humildes. Ok? Então, gente, hoje nós vamos continuar o estudo sobre o sacramento do matrimônio, que eu tenho feito aí várias aulas sobre esse sacramento importantíssimo para a igreja e para os fiéis que escolhem a vida matrimonial. Tá? Não é obrigado, ninguém é obrigado a escolher se casar, mas se você pretende, se você tem vocação, você deve levar o sacramento a sério. Não é brincadeira, gente. O casamento na igreja não é brincadeira. Nós temos visto aí a seriedade da coisa. E hoje eu quero tocar num outro ponto que eu sei que também que vai dar muito buchicho, muita polêmica, porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Já falei isso. Pode ser que tenha até muita gente que às vezes não concorde comigo, mas eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar aquilo que a igreja ensina. Tá? Esses católicos aí, eu sou católico, mas eu não aceito isso. Então, meu irmão, então esse vídeo não é para você. Eu já falei, eu não duvido de nada que a igreja ensina. Nada. Tá? Eu não posso chegar aqui e falar, eu penso assim. Eu não penso nada. Eu falo aquilo que eu aprendi com a igreja. Não é minha opinião, eu não sei nada. Eu fiz aí 2, 3 aninhos de teologia, de filosofia, mas não me segue que eu não sou novela, eu sempre brinco. Tá? Então, gente, é o que eu falei, nós temos que ser humildes. Eu tenho essa humildade em reconhecer que eu não tenho capacidade de ensinar nada para ninguém. O pouco de conhecimento que eu tenho é o que eu aprendi com a igreja. Tá? Graças a Deus. E qual é o nosso assunto de hoje? É o parágrafo 1652. Pode abrir aí o seu catecismo, se você quiser. A página 452, o título é A Abertura à Fecundidade, ou seja, os filhos. Tá? Veja, nós estamos, nas aulas anteriores, nós falamos sobre as exigências do matrimônio. Aí nós explicamos primeiro a parte unitiva do casal, que une. O casamento ele tem 2 finalidades: unir o casal e a procriação. Então nós já fizemos aí várias aulas sobre a questão da unidade do casal. Falei da vida sexual, que é importantíssima, tá? De você manter o seu casamento na fidelidade, no amor conjugal. Na aula passada nós vimos a questão dos casais que se divorciam, casam de novo. Então nós pegamos essa parte da unidade do casal. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do casamento, que é tão importante quanto a primeira, que é a parte dos filhos, tá? Da parte da procriação, que hoje também ficou banalizado. Hoje está banalizado. Tá? Os casais hoje não querem ter filho. Filho hoje virou problema, não solução. Não é mais a bênção de Deus. Mas nós vamos ver que isso não é o que a igreja ensina. Tá?
Então eu quero ler aí o que o catecismo nos coloca, e aí nós vamos conversando e eu vou explicando sobre essa questão, tá? Da abertura à vida, aos filhos, ok? Vamos lá. Então o parágrafo 1652 diz assim: abertura à fecundidade. O instituto do matrimônio e o amor dos esposos estão, por sua índole natural, ou seja, da natureza, ordenados à procriação e à educação dos filhos. Então, gente, o casamento é para ter filho. Se você não quer ter filho, não se case na igreja. Então, é uma exigência do casamento a procriação. E não é só também botar filho no mundo e largar para lá. Educar esses filhos. Educar na lei de Cristo e da igreja. O padre pergunta isso. Recebe os filhos que Deus os enviar, educando na lei do Cristo e da igreja? Sim. A mulher fala e o homem fala. Então, se você não pretende viver isso, seu casamento pode ser nulo. Tá? Então, é uma exigência do matrimônio. Por isso que a igreja não aceita casamento de pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher, não vai procriar nunca. Ah, mas nós vamos adotar. Nem adotar a igreja não aceita. Porque para a igreja isso não é família. Família é um homem, uma mulher, pai, mãe, e aí vai gerar os filhos. Imagine, né, o filho lá que vai ser criado por 2 homens e 2 mulheres. Que noção de família que ele vai ter? Não, tá errado. Tá? Então, por isso que ele fala aqui, natural, natureza, né? A natureza é um homem, uma mulher, e aí vai gerar os filhos. Deus colocou até os órgãos genitais para isso. Para um complementar o outro. Por isso que a igreja também não aceita outro tipo de sexo. Ninguém vai procriar pelo ânus, pela boca, né, ou sexo oral. Gente, eu estou falando essas coisas aqui porque eu penso que as pessoas que estão me ouvindo já sejam calejadas nesses assuntos. Eu não estou falando aqui para crianças de 10, 12 anos. Tá? Então eu posso falar aqui na linguagem que todo mundo vai me entender. Então todo mundo sabe qual é o sexo no plano de Deus. É o pênis e a vagina. Tá? E daí vai nascer os filhos. Do amor do casal, da relação sexual, que é o único jeito que a igreja aceita que o filho nasça. A igreja também não aceita outros tipos de nascimento de criança, bebê de proveta, inseminação artificial. Aqui não é o nosso assunto de hoje, mas mais para frente nós vamos abordar tudo isso. Por isso que a igreja é contra qualquer método contraceptivo, camisinha, pílula, porque o casamento tem que estar aberto à vida. Tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos continuar. Então, a procriação e a educação dos filhos. E por causa dessas duas coisas, a procriação e a educação dos filhos, o instituto do matrimônio e o amor dos esposos são como que coroados de sua maior glória. Então a igreja ensina que a maior glória do casal é os filhos. Gente, vocês não pararam para pensar nisso ainda. Você sabe o que é que você conceber uma criança que nunca mais vai acabar? Você coopera com Deus em colocar no mundo uma criatura que que vai existir para sempre, porque a nossa alma é imortal. Tá? Então o pai e a mãe coopera com Deus na criação de um ser humano. Gente, quer uma coisa mais bonita, mais importante do que isso? Você gerar uma vida. Eu acho que as pessoas ainda não pararam para pensar nisso. Os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. Olha o que a igreja está dizendo, gente. É bênção, filho é bênção. Não é maldição, é bênção. Ah, eu quero ter filho. Não, meu irmão, minha irmã. Filho é graça, filho é bênção. Tanto que muitos tentam e não conseguem. Os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. Tá vendo, gente? É o que eu falei na aula passada. É tão importante que Jesus nasceu numa família. Ele não precisava ter um pai e uma mãe.
E por isso que a gente chama de Sagrada Família, Jesus, Maria e José. A nossa família, a vossa é. Olha que coisa bonita. Deus mesmo disse: não convém ao homem ficar sozinho. É um conselho evangélico, já falei sobre isso. Gênesis 2, versículo 18. E criou de início o homem como varão e mulher. Já falamos sobre isso. Por isso que a igreja é contra casamento de pessoas do mesmo sexo. Mateus 19, 4. Querendo conferir ao homem uma participação especial em sua obra criadora. Acabei de falar. Então o homem e a mulher cooperam com Deus na criação de um ser humano. Gente, por isso que não pode abortar. No momento que há a concepção, o espermatozoide fecunda o óvulo, Deus coloca ali uma alma que nunca existiu. Por isso que Deus abençoa, Deus está ali, presente. Por isso que não pode mais mexer nessa criança. É uma vida que agora vai pertencer a Deus. Então não pode mais tocar nessa vida. Tá? Então, olha que coisa bonita. Então, o Deus abençoou o homem e a mulher, dizendo: crescei e multiplicais. É uma ordem de Deus. Gênesis 1, 28, gente. Isso é uma ordem. Crescei e multiplicai. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Donde se segue que o cultivo do verdadeiro amor conjugal e toda a estrutura da vida familiar, que daí promana, sem desprezar os outros fins do matrimônio, que nós já vimos nas outras aulas, tendem a dispor os cônjuges a cooperar corajosamente com o amor do Criador e do Salvador, ou seja, Jesus Cristo, que por intermédio dos esposos quer incessantemente aumentar e enriquecer a sua família. Qual família? A família de Deus, gente. Olha o que o catecismo está dizendo. Deus quer que o casal tenha filhos para aumentar a família. Por quê? A família de Deus. Por quê? Gente, isso que é o mais sério que as pessoas não entendem. Veja, no céu não vai nascer mais criança. No céu não nasce mais criança. Jesus disse isso. No céu nós seremos como anjos. Nós não seremos anjos, como anjos. O anjo não procria. Então, gente, quem que vai habitar o céu? É o meu e o seu filho. Agora, se ninguém tiver mais filho, quem vai habitar o céu? O céu vai ficar vazio. Entendeu, gente? Então, o meu filho e o seu filho vai habitar o céu. Por isso que Deus quer que as pessoas tenham filhos e a igreja quer que as pessoas também tenham filhos. Então, gente, entenda pelo amor de Deus, cuidado com essa mentalidade do mundo de hoje sem Deus, que fala que não, filho hoje é maldição, filho. Para que vir no mundo para passar fome? Por que não pensou isso antes? Claro, a igreja manda ter paternidade responsável, claro, vou falar sobre isso, tá? Mas o filho é bênção, filho não é problema. Então nós vivemos nessa mentalidade hoje sem Deus. Eu não quero ter filho. Fazer o quê? Parágrafo 1653 agora. A fecundidade do amor conjugal, tá vendo, gente? Se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos seus filhos pela educação. Então, não basta também botar filho no mundo. Tá? Se não tem condição de criar, aí não tenha filho. Porque não é só colocar, você tem que cuidar e educar. Tá? Educar para quê? É o que Dom Bosco falava, São João Bosco. Para ser um bom cristão e um honesto cidadão. Tá? Então, o pai e a mãe têm o dever de cuidar e educar esses filhos. Serem educados, terem caráter. Então, educar na lei de Deus, levar para a igreja, mas também educar para o mundo também. Porque tem filhos mal educados, tem filhos que xingam, não é? Que falam palavrão. Não. Aí tá errado. Aí você errou como pai, como mãe.
Se você não deu uma boa educação para o seu filho, você errou na sua missão. Não é só botar, não é só gerar. Tá? É educar. Os pais são os principais e primeiros educadores de seus filhos. Olha o que a igreja está dizendo. Não é só a igreja, não é só o colégio. Então, educação vem de berço. Eu sempre ouvi essa frase. Graças a Deus, isso eu aprendi com meu pai, com a minha mãe e com os meus avós. Tive uma criação maravilhosa. Tudo que eu sou hoje eu devo primeiro a Deus, depois a eles. Meu pai, minha mãe e meus avós. Tá? Então, é o berço, gente. Família é o berço. Tá? São João Paulo II diz que a família é santuário da vida. Santuário quer dizer o quê? Lugar sagrado. Igreja doméstica. Nós vamos ver na próxima aula. Vamos falar sobre isso. A igreja chama a família de igreja doméstica. Tá? Então, olha o que ele está dizendo aqui. Os pais são os primeiros e principais educadores de seus filhos. Então não adianta ficar colocando a culpa. Ah, meu filho é assim por causa do colégio, da igreja. Não, senhor, a culpa é sua. Você é pai, você é mãe, que não deu educação para o seu filho. Então primeiro é você, depois a igreja e o colégio vai complementar. Neste sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Por isso que a Igreja Católica, já falei, é contra tudo aquilo que interrompe a vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você vai casar pretendendo não ter nenhum filho, já vai sabendo que o seu casamento vai ser anulado. Porque o casamento, como eu já falei, é para ter filho. Agora, quantos filhos eu vou ter? Aí é com você, é vocês que vão decidir. Aí vem a paternidade responsável que a igreja também ensina. Mas hoje está de cabeça para baixo. Tá? Qual seria o certo? Se eu tenho condição, eu vou ter mais filhos. Se eu tenho menos condição, eu vou ter menos filhos. Tá? Vou dar aqui um paralelo. Rico e pobre. O rico que tem condição financeira deve ter bastante filho. O pobre que tem menos condição deve ter menos filho. Mas o que nós estamos vendo hoje? De cabeça para baixo. Se você acha que é mentira minha, pegue os bairros da sua cidade, vá na sua cidade, não precisa ir longe não, não precisa ir lá no Nordeste, não estou falando nem isso. Vá na sua cidade e faça uma pesquisa. Vá nos bairros ricos da sua cidade e depois vai nos bairros pobres da sua cidade. Você vê criança nos bairros ricos? Eu não vejo. Eu moro em Itaperuna, quando eu vou nos bairros ricos eu não vejo criança. Vai na favela, vai nos bairros pobres, assim de criança. Tá errado, gente. Se eu sou pobre, se eu tô numa casa caindo aos pedaços, não tenho condição, eu tenho que ter menos filho. Agora, se eu tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro, tenho condição financeira, aí eu tenho que ter bastante filho. Mas é o contrário. O rico só tem um filho e olha lá. O pobre que não é para ter tem 10, 15 filhos. O mundo, gente, está de cabeça para baixo. É o contrário. Se eu tenho condição, aí eu tenho 3, 4, 5 filhos. Agora, se eu não tenho, eu vou ter um. Entendeu? Então, gente, é paternidade responsável. Aí depois fica com essa conversa fiada. Ah, mais um para vir passar fome. Não, meu irmão, você tem que ter responsabilidade. Se você tem condição, tenha filhos. 1, 2, 3, quanto você puder criar. Agora, se você não tem condição, tenha 1 ou 2. Aí vai depender de você e da sua esposa. Entendeu? Mas isso tudo tem que ser conversado, dialogado. Agora, que filho é bênção, filho é bênção. Leia o Salmo 127. Não vou ler aqui agora para a gente ganhar tempo. Leia depois na sua Bíblia o Salmo 127. Os filhos são a bênção de Deus. Tá? A igreja vê nas famílias numerosas a bênção de Deus. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Tá? Olha o parágrafo 1654. Os esposos a quem Deus não concebeu ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente. Aqueles que não podem ter filhos. Aí é diferente. Mas você tem que já casar sabendo. Faz os exames,
Vá no ginecologista para não pegar o outro desprevenido, tá? Seu matrimônio pode irradiar uma fecundidade de caridade, acolhimento e sacrifício. Então, se você não pode ter filhos, aí o que a igreja aconselha? Você adota, primeiramente, tente adotar. Primeira coisa, se você não tem como ter filho biológico, adote. A igreja valoriza muito a adoção entre um homem e uma mulher, tá? Pessoas do mesmo sexo, a igreja não é a favor. Mas um homem e uma mulher, a igreja é a favor da adoção. Agora, se não deu para adotar por algum motivo, a igreja também diz que você pode, primeiro, unir o seu sacrifício a Cristo. Eu sei que é difícil, né? Ou você pode também fazer obras de caridade, ajudar crianças carentes, trabalhar numa creche, ajudar crianças, não é? Então a igreja também diz que você pode fazer isso. É difícil? É difícil, claro. Né? Eu sei que é difícil, mas fazer o quê? Se Deus não te deu a graça, não blasfeme contra Deus, nada disso, gente. Tá? Deus sabe de todas as coisas, não vamos blasfemar. Se Deus não te deu filhos, é por algum motivo. Tá? Deus sabe de tudo, ok? Agora, faça a sua parte, faça um tratamento, se for o caso, né? Então, esgote todas as possibilidades. Agora, você tem que ficar aberto à vida, como eu falei, ok, gente? Então, o casal, para casar na igreja, ele já tem que saber, tá, que ele tem que estar aberto aos filhos. Essa mentalidade hoje de não querer ter filhos não é o que a igreja ensina. A Bíblia também não ensina isso. Você vê aí no Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia estimula a ter filhos. Tá? Quanto mais filho, mais bênção de Deus. Hoje também é outra coisa também que ficou banalizado. Gente, as pessoas hoje ainda não pararam para pensar nisso. A população está diminuindo no Brasil e no mundo. Por que os muçulmanos estão dominando a Europa? Porque os muçulmanos têm vários filhos. Os cristãos não querem mais ter filho. A Europa, gente, está envelhecendo. E o Brasil também já está chegando lá. Vê o PIB do Brasil para você ver. Compara o Brasil com o Japão, com a China. Vai lá. Ah, mas é por causa da fome, de não sei o quê. É o que eu falei antes, gente. Paternidade responsável. Se você tem condição de criar 5 filhos, tenha 5 filhos. Se você tem condição de criar um, crie um. Tá? Agora, você não pode ter essa mentalidade egoísta de achar que filho é problema. Filho não é problema. Filho é bênção. Filho é graça de Deus. Ok? Então, entenda isso. Agora, a quantidade de filhos, aí é você quem vai decidir com a sua esposa. Paternidade responsável é o que a igreja ensina, ok? E a questão de estar aberto à vida, ok? Como eu já expliquei antes. A igreja ela é contra qualquer tipo de método que, vamos dizer assim, que feche a vida, tá? Então a igreja é contra camisinha, a igreja é contra pílula, tudo isso a igreja é contra. Aliás, gente, a pílula faz mal para a mulher, o DIU é abortivo, tá? Então a igreja é contra tudo isso. Ah, mas então como que eu vou fazer? Eu não posso ter muito filho. A igreja fala que você deve fazer o método natural, o método Billings. Ah, mas o método funciona? Funciona. É só você entrar aí, né, escrever aí, método Billings, o método natural. Tem livros, né, na internet aí você vê. A igreja orienta os casais. Para isso, gente, a igreja tem a pastoral familiar, né, os encontros de casais, né, onde a igreja vai ensinar tudo isso para os casais. Tá? Para você ter uma paternidade responsável, né? Se você não pode ter filhos, você vai espaçar essa gravidez. Ah, hoje eu não posso, agora eu não posso, estou em má situação, mais para frente eu posso, entendeu? Aí mais para frente
Mas aí você não precisa usar a pílula, nada disso. Você pode usar o método natural, tá? Porque a pílula faz mal para a mulher. Já foi comprovado que a pílula anticoncepcional não faz bem para a mulher, tá? Isso já foi comprovado, ok? E a camisinha é aquilo, né? A Bíblia é bem clara, né? Carne na carne, uma só carne. Então, a igreja também não é a favor de nada que coito interrompido, todos esses métodos que se usa para evitar a gravidez. Tá? Então, isso tudo você deve procurar a pastoral familiar, né, um casal maduro para que te oriente. A igreja tem, graças a Deus, hoje, pessoas para orientar os casais nesse ponto. E a questão da educação dos filhos, como eu já falei. Tá? Não é só colocar filho no mundo, mas também cuidar, educar na lei do Cristo e da igreja. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.